Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. Durante o ano de 1958, a Força Aérea dos Estados Unidos conduziu experimentos de gravidade zero utilizando o caça F-94C Starfire. A imagem captura um gato flutuando na cabine após o piloto atingir 25 mil pés e iniciar um mergulho parabólico. Tais testes eram essenciais para compreender como organismos vivos reagiriam à ausência de peso antes das primeiras missões espaciais tripuladas. Em meio ao cenário de reconstrução na cidade de Nápoles no ano de 1944, Henri Cartier-Bresson capturou a essência da solidariedade juvenil. A imagem revela o apoio mútuo entre crianças que enfrentavam as duras consequências do período bélico na Itália, destacando a resiliência humana diante das adversidades. O piloto da Força Aérea Real, Francis Mellers, desfruta de um corte de cabelo enquanto lê a obra Green Mantle, em Essex, no ano de 1942. O registro em cores destaca um momento de lazer e calma em meio à tensão da Segunda Guerra Mundial, com a imponente hélice de uma aeronave ao fundo na base militar inglesa. Uma vista aérea de Berlim revela danos extensos na capital alemã ao término do conflito mundial em 1945. O portão de Brandemburgo permanece de pé entre escombros e edifícios severamente atingidos por ataques aéreos e operações terrestres. O rastro de destruição marca a paisagem urbana. O jovem finlandês Nestori Lindström posa com uniforme militar e equipamento militar em meio à neve durante a Guerra da Continuação. Com apenas 11 anos de idade, ele deixou sua residência para se voluntariar na linha de conflito no norte contra as forças soviéticas. O envolvimento de menores refletia a mobilização total finlandesa naquele período. Em 1955, no vasto deserto do Kalahari, um jovem Khoekhoe demonstra a maestria de seu povo na adaptação ao ambiente árido. O uso de cascas de ovos de avestruz como recipientes para armazenar água era uma técnica vital de sobrevivência, permitindo o transporte de líquidos por longas distâncias nas areias. A Operação Baby Lift transportou mais de 3.000 órfãos vietnamitas em aviões de carga rumo aos Estados Unidos no ano de 1975. As crianças eram acomodadas em caixas improvisadas sobre as poltronas durante a evacuação em massa no fim do conflito. O esforço humanitário visava retirar os menores de Saigon antes da queda da cidade. Uma estátua observa as ruínas da cidade velha de Dresden a partir da torre da prefeitura em 15 de fevereiro de 1945. O cenário revela danos extensos causados por ataques aéreos aliados durante a fase final da Segunda Guerra Mundial. A paisagem urbana foi reduzida a escombros e estruturas danificadas. Uma pequena paciente sorri enquanto observa patinhos nadando em uma bacia ao lado de seu leito hospitalar. No ano de 1956, essa iniciativa buscava humanizar o tratamento infantil, utilizando animais para oferecer conforto emocional e distração durante o período de recuperação em um ambiente clínico tradicional. A cidade de Berlim apresentava marcas profundas dos conflitos no ano de 1945, conforme demonstra a carcaça de uma aeronave suspensa no 5º andar de um edifício em ruínas. Este cenário urbano ilustra a escala dos impactos sobre a infraestrutura civil alemã durante a fase final da Segunda Guerra Mundial. Pequenos trabalhadores operam máquinas pesadas na Bibb Mill, em Macon, Geórgia, no dia 19 de janeiro de 1909. A cena documentada por Louis Hine expõe as duras condições do trabalho infantil nas indústrias têxteis americanas, impulsionando debates cruciais para a criação de leis de proteção aos menores naquelas décadas. Essa fotografia, registrada em meados de 1955, reflete as profundas divisões sociais e as políticas coloniais vigentes na região do Congo belga. O ambiente doméstico expõe o contraste das relações da época, servindo como um registro documental sobre as dinâmicas de poder e a estrutura da sociedade colonial. Integrantes das forças britânicas e da Commonwealth aproveitam um momento de lazer durante um jogo amistoso de futebol entre Inglaterra e Escócia.
A partida ocorreu em Londres no dia 4 de outubro de 1941, servindo como importante válvula de escape emocional e ferramenta de moral em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial. Autoridades e curiosos observam o carro danificado do Ford V8, utilizado pela dupla Bonnie e Clyde, após o cerco final na Louisiana. O evento ocorreu no dia 23 de maio de 1934, encerrando uma das perseguições mais famosas da era da Grande Depressão e atraindo multidões interessadas nos vestígios da ocorrência. O luxuoso transatlântico italiano Andrea Doria aderna perigosamente após colidir com o navio sueco Stockholm em 25 de julho de 1956. O incidente ocorrido na costa de Nova York resultou em uma operação de resgate em larga escala, permitindo que a grande maioria dos passageiros fosse salva antes do naufrágio total. Uma famosa exibical organizada no Zoológico do Bronx durante o ano de 1963 apresentava um espelho sob o título do animal mais perigoso do mundo. A instalacal provocava uma reflexão profunda sobre o impacto humano na natureza e a capacidade de destruição da espécie, tornando-se um marco na história da conservação ambiental. O investidor Walter Thornton tenta vender seu Chrysler Imperial 75 Roadster por apenas $100 nas ruas de Nova York em 29 de outubro de 1929. Após perder sua fortuna no colapso do mercado de ações, ele busca liquidez imediata através de um cartaz manuscrito. O episódio ilustra o desespero econômico durante a Grande Depressão. Uma longa fila de garimpeiros serpenteia a encosta íngreme e nevada da passagem Chilkoot em direção a Dawson City. No ano de 1898, milhares de buscadores de fortuna enfrentaram condições climáticas extremas durante a Corrida do Ouro de Klondike, transportando toneladas de mantimentos para garantir a sobrevivência. Fileiras de leitos ocupam o salão principal do Royal Pavilion em Brighton durante 1918. A antiga residência real em Sussex foi convertida em um centro de atendimento para soldados indianos afetados pelo conflito na Grande Guerra. A arquitetura exótica do local buscava oferecer conforto familiar às tropas coloniais. Soldados soviéticos posam para uma fotografia coletiva em 7 de novembro de 1917, logo após a queda do governo provisório na Rússia. O registro captura o grupo carregando equipamentos militares e bandeiras com inscrições políticas, marcando a ascensão do poder bolchevique e o início de uma transformação profunda na história política do leste europeu. Veículos pesados desfilam pelas largas avenidas de Cabul durante 1983, sob forte influência estética russa. O desfile oficial celebrava o 5º aniversário da Revolução de Saur, ocorrida em 27 de abril de 1978. O evento exibia a capacidade militar e a estreita cooperação política com o bloco soviético. Milhares de simpatizantes ocupam o estádio Luna Park em Buenos Aires durante um evento político em 10 de abril de 1938. A manifestação reflete a influência de ideologias europeias na Argentina antes da Segunda Guerra Mundial, evidenciando as tensões diplomáticas e a complexa dinâmica social vivida na América Latina naquele período. Em abril de 1945, acrobatas realizam uma performance sobre um veículo de serviço para entreter efetivos soviéticos durante a fase final do período na Europa. O evento ilustra os esforços das unidades de entretenimento para manter o moral em meio ao cenário de exaustão e avanço decisivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, medidas de preservação foram tomadas para proteger o patrimônio artístico na Itália. Em Florença, a estátua de Davi foi envolvida por uma estrutura de tijolos para evitar danos decorrentes de ataques aéreos, demonstrando os esforços logísticos na salvaguarda da arte renascentista. Durante as primeiras eleições gerais da Índia independente no ano de 1952, um homem carregou sua mãe idosa para garantir o exercício do direito ao voto. Este gesto simboliza o compromisso cívico de uma nação recém-soberana, refletindo a importância da participação democrática para todas as gerações da sociedade.
A fachada do Palazzo Braschi, em Roma, exibe uma escultura do rosto de um líder italiano cercada por inscrições repetitivas durante 1934. O edifício servia como sede do partido governista e foi decorado dessa forma para o plebiscito daquele período. A estética monumental buscava consolidar o poder e a imagem pública na Itália. Durante uma visita às defesas costeiras em 31 de julho de 1940, o primeiro-ministro britânico examina um equipamento de defesa de fabricação americana. O registro tornou-se um ícone da resistência do Reino Unido, sendo utilizado tanto para elevar o moral interno quanto em ações de comunicação pública além de suas fronteiras. Soldados finlandeses hasteiam a bandeira oficial no marco das 3 fronteiras entre Noruega, Suécia e Finlândia em 27 de abril de 1945. Este ato simbólico marcou o encerramento da Guerra da Lapônia e a retirada das forças alemãs do território, assinalando o fim oficial da Segunda Guerra Mundial no país. O superpetroleiro Amoco Cadiz protagonizou um grave acidente ambiental em 16 de março de 1978 ao atingir rochas na costa da Bretanha. O navio se partiu ao meio e despejou milhares de toneladas de óleo no mar, afetando severamente a vida marinha francesa. O evento resultou em mudanças profundas nas leis internacionais sobre poluição por embarcações de carga. Forças canadenses celebram sobre um veículo histórico Mark IV, após a bem-sucedida campanha de Amiens, em agosto de 1918. O avanço foi decisivo para o início da Ofensiva dos 100 Dias, que desarticulou as linhas de defesa alemãs e acelerou o fim da Primeira Guerra Mundial através de ações coordenadas no campo. Trajando seus antigos uniformes e capacetes de aço modelo M1917, este grupo de ex-combatentes americanos se reuniu em 1978 para celebrar o legado de sua atuação na Grande Guerra. O encontro preserva-se em memória da mobilização militar dos Estados Unidos e a transição para a modernidade tecnológica bélica. Uma multidão de 300 mil pessoas ocupa a Avenida Champs-Élysées em 30 de maio de 1968 para manifestar apoio ao presidente Charles de Gaulle. O evento marcou uma contraofensiva política em meio aos intensos protestos estudantis e greves gerais, evidenciando a profunda polarização que moldou a França contemporânea. Em 19 de dezembro de 1998, o vice-presidente Al Gore discursa para a equipe da Casa Branca em um clima político delicado. O momento ocorre logo após a Câmara dos Representantes votar pelo processo político envolvendo Bill Clinton, marcando um dos períodos mais conturbados da história recente dos Estados Unidos. Uma rara captura da juventude de Vladimir Putin em Leningrado revela o cotidiano de um jovem na União Soviética durante a década de 1960. O registro em preto e branco destaca a atmosfera social da época, muito antes de sua ascensão política, refletindo as dinâmicas geracionais e culturais que moldaram o futuro líder russo. O estudante Gary Anderson finaliza o desenho do símbolo universal da reciclagem durante um concurso de design no ano de 1970. Aos 23 anos, ele criou as 3 setas curvas que representam o ciclo de renovação dos materiais. O projeto tornou-se um ícone global da consciência ecológica nas décadas seguintes. O painel futurista do Aston Martin Lagonda apresenta um design arrojado com instrumentação digital e botões sensíveis ao toque no ano de 1982. Este sedã de luxo britânico desafiou as convenções estéticas da época com linhas retas e acabamento sofisticado. O interior inovador buscava redefinir a experiência de condução. O ônibus espacial Columbia repousa na plataforma de lançamento em 12 de abril de 1981 para a histórica missão STS-1. Este evento marcou a primeira jornada orbital de um veículo reutilizável dos Estados Unidos ao espaço sideral. A operação no Centro Espacial Kennedy deu início a uma nova era na exploração cósmica mundial. O presidente Richard Nixon desembarca no porta-aviões USS Hornet em julho de 1969 para acompanhar o resgate da missão Apollo 11. A recepção militar no Convés destaca a importância política e científica do retorno dos astronautas que caminharam na Lua. O evento simbolizou o auge da corrida espacial.
O inventor italiano Davide Sislaghi testa seu motor monociclo em solo francês durante o ano de 1933. A curiosa máquina de roda única representava os esforços de engenharia experimental que floresceram no período entre guerras na Europa. O protótipo buscava oferecer uma solução de transporte compacta e ágil. O engenheiro francês J. Leraitre desenvolveu no ano de 1939 um protótipo singular conhecido como motocicleta lagarta. Este veículo híbrido apresentava uma esteira de tração no lugar das rodas convencionais, visando melhorar o desempenho em terrenos irregulares durante o contexto de inovação mecânica europeia. Uma via urbana nos Estados Unidos tornou-se o palco para uma demonstração audaciosa de perícia automotiva no ano de 1936. O registro captura o momento exato em que um veículo levanta as rodas dianteiras do chão, sendo considerada a primeira fotografia de um empino de carro, evidenciando a evolução da cultura mecânica. Vários modelos de Chevy Vega são carregados verticalmente em vagões de trem pela Southern Pacific Railroad na década de 1970. O sistema inovador VERT-APAC permitia o transporte de 30 veículos por vagão, otimizando o espaço logístico e reduzindo custos de envio durante o auge da indústria automobilística. Entusiastas e autoridades ocupam os vagões da primeira linha de metrô de Nova York em 27 de outubro de 1904. O evento marcou a inauguração de uma das redes de transporte mais icônicas do mundo, revolucionando a mobilidade urbana e o desenvolvimento da metrópole norte-americana no início do século XX. Durante o ano de 1956, trabalhadores em Veneza realizaram a drenagem de um canal para a remoção de sedimentos e lama acumulados no leito. Esta complexa operação de manutenção urbana revela a infraestrutura oculta da cidade italiana e os esforços contínuos para preservar a navegabilidade de suas históricas vias aquáticas. Uma guarita russa com formato de cap militar servia como posto de observação avançada no ano de 1925. Esse tipo de estrutura buscava reforçar a identidade visual das forças soviéticas durante o período de consolidação. Um guarda permanece posicionado ao lado do abrigo funcional. Trabalhadores rurais utilizam pernas de pau para alcançar as partes altas das plantações de lúpulo em Faversham, na Inglaterra. Durante o ano de 1920, essa técnica era comum para facilitar a manutenção das vinhas, sem danificar as raízes no solo. O método manual reflete a intensa atividade agrícola britânica. Capturada no ano de 1940, esta cena revela o forte contraste social em Washington, D.C., onde crianças jogam beisebol em um beco cercado por habitações precárias. Ao fundo, a cúpula do Capitólio simboliza o poder político, enquanto o cotidiano nas favelas expõe as desigualdades estruturais da capital norte-americana. Uma criança observa com fascínio a vitrine de uma loja de departamentos em meados do século passado. O brilho da tela de televisão representa o início de uma nova era tecnológica e de consumo em massa, transformando radicalmente a comunicação global e o comportamento social nas décadas seguintes ao surgimento desse meio. O governo da Finlândia implementou um sistema de assistência social que fornecia enxovais completos para gestantes através de caixas de papelão equipadas com itens essenciais. No ano de 1939, esse kit incluía roupas, lençóis e produtos de higiene, visando reduzir a mortalidade infantil e garantir igualdade. Estudantes de odontologia da Universidade da Pensilvânia ocupam as galerias de um anfiteatro para observar um procedimento clínico em tempo real. No ano de 1910, a Clínica de Prática Odontológica do antigo Hospital Geral de Filadélfia servia como centro de aprendizado, onde intervenções eram realizadas sob o olhar atento de futuros dentistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, escoteiras americanas participavam ativamente do esforço logístico, coletando caroços de pêssego e outras frutas. Esse material orgânico era incinerado para produzir carvão ativado, essencial para os filtros de proteção respiratória das tropas no ano de 1918 em diante. Em Glendale, na Califórnia, enfermeiras realizam uma vacinação em massa no estilo drive-thru em 20 de setembro de 1960.
A iniciativa visava conter um surto de poliomielite, resultando na aplicação de 2.250 doses em apenas 2 horas e meia, demonstrando a agilidade da saúde pública americana diante de crises. Uma trabalhadora britânica maneja artefatos militares em uma fábrica de suprimentos durante a Primeira Guerra Mundial, integrando o grupo conhecido como munitionettes. O contato constante com compostos químicos frequentemente causava efeitos adversos à saúde, alterando a pigmentação da pele das operárias para um tom amarelado característico. Uma inspetora de champanhe na Califórnia utiliza uma máscara de proteção especial no ano de 1933 para se prevenir contra o estouro repentino de garrafas. O acessório era essencial para garantir a segurança durante o manuseio dos recipientes sob alta pressão, revelando os riscos industriais da época na produção vinícola. Aeronaves militares SBD Dauntless ocupam a linha de montagem da fábrica Douglas Aircraft, em El Segundo, durante 1943. A produção em massa na Califórnia era vital para sustentar as operações no Pacífico. O esforço industrial converteu complexos civis em centros de fabricação estratégica. Uma varredora de ruas elétrica percorre as vias de Berlim no ano de 1907, evidenciando o pioneirismo tecnológico da capital alemã no início do século XX. O veículo operado pela BSR utilizava escovas cilíndricas para a limpeza pública, representando uma transição inovadora da tração animal para a mecanização urbana em larga escala. Durante o auge da hiperinflação na Alemanha em 1923, crianças posam ao lado de uma imensa torre composta por 100.000 marcos, montante que equivalia a apenas $1 americano na época. O cenário ilustra a desvalorização extrema da moeda nacional, transformando maços de dinheiro em meros brinquedos ou pilhas de papel sem valor de compra real. O líder cubano Fidel Castro realizou uma visita diplomática aos Estados Unidos logo após a vitória da Revolução em seu país. No ano de 1959, ele prestou homenagens no Memorial Thomas Jefferson, em Washington, um gesto simbólico de respeito às instituições democráticas americanas naquele início de governo. O líder cubano Fidel Castro conversa com o premier soviético Nikita Khrushchev durante uma visita oficial ao Kremlin em 1963. Na ocasião, o revolucionário chamou a atenção por fumar um charuto e ostentar 2 relógios Rolex no mesmo pulso. O encontro selava a cooperação estratégica entre as nações. O veículo oficial que transportava o monarca sueco Gustaf X aparece parcialmente submerso em uma valeta após um acidente rodoviário ocorrido em 1946. O episódio, que felizmente não resultou em ferimentos graves ao rei, tornou-se uma curiosidade histórica sobre a segurança das comitivas reais naquele período. Mulheres utilizam as primeiras minissaias em público na Lituânia soviética durante o ano de 1965. A nova tendência da moda ocidental gera curiosidade e olhares atentos de um grupo de oficiais militares que caminha em direção oposta. O contraste evidencia as transformações sociais e culturais daquela década. Crianças japonesas caminham pela neve espessa, utilizando tradicionais capas de palha para proteção térmica em Niigata. O grupo se desloca para um evento de Ano Novo no dia 1º de janeiro de 1956. Essa vestimenta rústica e funcional exemplifica a preservação de costumes locais no Japão pós-guerra. Uma fotografia colorida de 1965 apresenta o físico Stephen Hawking ao lado de sua primeira esposa, Jane Wilde, logo após o início de sua trajetória acadêmica em Cambridge. O registro captura um momento de esperança e companheirismo, precedendo os grandes desafios impostos pela progressão de sua condição motora e suas futuras descobertas. A banda de rock Lynyrd Skynyrd apresentou-se diante de uma multidão massiva na Inglaterra no ano de 1976, consolidando sua presença internacional. O registro captura sua energia do Festival de Knebworth, onde o grupo americano compartilhou o palco com outros grandes nomes, marcando o auge do rock sulista na Europa. Uma multidão se aglomera no centro de Los Angeles para a estreia do filme Frankenstein, em 1931.
O letreiro destaca a promessa de milhares de emoções congeladas em um épico de terror, enquanto o público aguarda ansiosamente na entrada do cinema, marcando o início de uma era icônica para os monstros da Universal Studios. O glamour do cinema italiano encontra a atenção das ruas de Roma em 20 de outubro de 1960. Anita Ekberg, estrela consagrada por Fellini, reage à perseguição implacável dos fotógrafos na Via Appia antiga. O confronto simboliza o nascimento da era dos paparazzi e o desgaste da privacidade das grandes celebridades. Uma modesta pista de dança em Aldershot testemunha o início de um fenômeno global em 9 de dezembro de 1961. Naquela noite, os Beatles apresentaram-se para um público de apenas 18 pessoas, quase invisíveis ao fundo do salão. O registro captura o contraste entre o anonimato inicial e o sucesso que viria logo depois. O futuro astronauta da Apollo 11, Buzz Aldrin, é registrado na cabine de sua aeronave de serviço em 1953. Sorridente, o piloto celebra o êxito em uma missão operacional durante a Guerra da Coreia. Anos antes de caminhar na Lua, ele servia em funções oficiais, acumulando a experiência que o levaria ao programa espacial da NASA. Pelé executa sua lendária bicicleta durante uma partida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1965. O movimento acrobático tornou-se um símbolo da genialidade técnica do rei do futebol, encantando multidões e consolidando sua imagem como um ícone global do esporte no auge de sua carreira internacional. A expressão de espanto de Elizabeth Taylor em Nova York resume a intensidade de uma luta de boxe em 1960. Sentada entre espectadores em trajes formais, a atriz demonstra uma reação visceral que foge da habitual compostura das telas. O registro evidencia como o esporte cativava diferentes estratos da sociedade americana. O astro do rock Elvis Presley passou por exames médicos admissionais ao se alistar no Exército dos Estados Unidos. No ano de 1958, sua convocação gerou enorme cobertura mediática, simbolizando o dever cívico mesmo para grandes ícones culturais, que deveriam servir como soldados comuns durante a Guerra Fria. A loja da IKEA em Kungens Kurva, na Suécia, destacava-se por sua arquitetura circular inovadora, inspirada no Museu Guggenheim de Nova York. No ano de 1965, o edifício tornou-se a maior unidade da marca, consolidando o conceito de design acessível que transformaria o varejo global de móveis nas décadas seguintes. O presidente americano Calvin Coolidge utiliza um cocar tradicional após ser nomeado membro honorário da tribo Sioux. O evento ocorreu no estado de Dakota do Sul no ano de 1927, simbolizando um esforço de relações públicas e reconhecimento cultural entre o governo federal e as nações indígenas norte-americanas. Homens realizam o resgate de um automóvel atolado nos pântanos de Everglades, na Flórida, durante o ano de 1916. A precariedade das rotas terrestres na região pantanosa exigia esforço braçal constante dos viajantes pioneiros. A colonização do sul dos Estados Unidos enfrentava severos desafios geográficos. O imponente Cadillac F-16 Series 90, cabriolé de 1937, apresenta uma carroceria exclusiva desenvolvida pela empresa suíça Hartmann. Com linhas aerodinâmicas e um design extremamente alongado, este veículo de luxo representa o auge da sofisticação automotiva personalizada antes da Segunda Guerra Mundial. O modelo exibe elegância e potência técnica. 3 mulheres com questões de saúde mental são mantidas em gabinetes de madeira na Inglaterra durante 1910. Tais estruturas eram utilizadas em instituições asilares da era eduardiana como método de restrição e separação. A prática reflete os protocolos médicos e as abordagens de cuidado da época.